Fala, aluno implacável, aqui professor Samuel Marques, diretamente dos estúdios da Implacável Concursos, para uma aula voltada à resolução de exercícios para você que vai fazer o concurso da Guarda Municipal. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha lá. Não se constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Ponto inicial, tá? Falou em objetivo fundamental, a gente está tratando de um assunto chamado de princípios fundamentais. Princípios fundamentais está no título 1 da nossa Constituição Federal, que corresponde aos artigos 1º ao 4º da nossa Constituição. E a gente tem que analisar que os princípios fundamentais, eles têm diferentes naturezas de acordo com sua localização. Lá no artigo 1º, nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, os princípios da separação dos poderes. No artigo 3º, a gente encontra os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, nós encontramos os princípios das relações internacionais. Então, de antemão, quando a gente analisa aqui o objetivo fundamental, a gente deve observar expressamente o que dispõe o artigo 3º da nossa Constituição Federal. E para isso eu quero trazer aqui para vocês essa lógica, tá? Ó, princípios fundamentais. Nós encontramos esse assunto do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição Federal. Princípios fundamentais é um assunto que vai do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza? E quando a gente fala sobre os princípios fundamentais, é importante visualizar que cada um desses artigos vai determinar uma natureza diferente de princípio fundamental. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Eu vou definir aqui para vocês as naturezas respectivas para esses princípios fundamentais, tá bom? Artigo 1º, nós encontramos os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza. Lá no artigo 2º, nós vamos encontrar os princípios da separação dos poderes. Separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os princípios chamados por objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil. Já no artigo 4º, nós encontraremos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Relações internacionais. Bom, pessoal, então aqui estão as 4 naturezas distintas de princípios fundamentais que encontramos no texto da nossa Constituição. E a ideia é simples. Se você verificar que determinado princípio ali que está sendo pedido é objetivo, por exemplo, então você vai olhar para o artigo 3º. Se perguntar na questão sobre um fundamento, você só olha para o artigo 1º. Se perguntar sobre o princípio das relações internacionais, só para o artigo 4º. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é se localizar dentro do texto da Constituição. E você se localiza de acordo com as naturezas distintas aqui. E aqui, voltando para a nossa questão, a gente está falando de um objetivo fundamental. Se é objetivo fundamental, o artigo 3º da Constituição. Ah, professor, tem dica para lembrar dos objetivos? Tem sim, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui para vocês uma dica que ajuda bastante. O objetivo fundamental, ele pode ser lembrado por meio de 2 bizus. O primeiro bizu é um bizu, pessoal, que a gente consegue constatar em algumas questões, tá bom? Não em todas. Primeiro é que os verbos estão no infinitivo. Se você observar lá na Constituição Federal, no artigo 3º, vai tratar de 4 incisos, e nesses 4 incisos nós temos 5 verbos que estão no infinitivo. Nós encontramos lá que constitui-se o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade ou quaisquer outras formas de discriminação. Repare, construir, garantir. No inciso 3, erradicar e reduzir. E no inciso 4, promover. Se você observar, esses verbos todos estão destacados no infinitivo. Só que é o seguinte, é um bizu que ajuda em algumas questões, porque tem outras questões que elas costumam, pessoal, tirar do infinitivo, colocar em outro tipo de outra maneira. Por exemplo, ao invés de colocar construir uma sociedade livre, justa e solidária, o examinador chega lá e coloca construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Repara que ele muda o sentido, ele muda ali a palavra, mas não muda o sentido dela, continua sendo correta. É por isso que também vale auxiliar esse bizu por meio de outro bizu, que seria o bizu do congaer pro. Congaer pro.
O que é que significa esse bizu do CONGAER-PRO? Bom, bizu é toda aquela forma mais fácil de assimilar o conteúdo que você tem que lembrar. E o CONGAER-PRO é a forma de você assimilar todos os verbos ali, ó. CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Se você observar bem, aqui a gente consegue lembrar de todos os verbos indicados lá no artigo 3º da Constituição e assim a gente consegue identificar qual é o item correto para uma questão como essa. Nessa questão, como a gente viu aqui, pediu para você marcar o que não se constitui como objetivo. Portanto, pessoal, vamos buscar aqui, ó. Inicialmente, olha lá o item A. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Promover está aqui o PRO, né, daquele nosso bizu. Então, não marca isso aqui porque isso é objetivo fundamental. Olha o item B. Prevalência dos direitos humanos. Nós encontramos a prevalência dos direitos humanos dentro do CONGAER-PRO? Não. E nem está no verbo infinitivo, né? Beleza. Então, pessoal, aqui na verdade é o nosso gabarito, já que ele pediu que não se constitui. Pode marcar o item B de bola nesse sentido. Perceba que é fácil a partir da análise desses bizus e assim fica tudo mais tranquilo. E para você que ainda não conseguiu visualizar, quando a gente fala em prevalência dos direitos humanos, a gente está tratando de um outro tipo de princípio fundamental, que não é fundamento, não é objetivo. Nesse caso, é um princípio das relações internacionais. Está lá no artigo 4º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, tá bom? Então, o item B de bola é o gabarito para cá, já que ele pediu que não constitui. Garantir o desenvolvimento nacional, está aqui o GA, né? O GA do lado com GAER, garantir. Beleza, não deve ser marcado isso. E o item D, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está aqui o ER e está aqui o RE dos objetivos fundamentais, portanto, falso também. Item B de bola é o gabarito da nossa primeira questão. E sem perder tempo, vamos lá para a nossa segunda questão. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta respectivamente, quando a gente trata de respectivamente, obviamente, é nesta ordem, tá bom, pessoal? Na ordem que foi indicada, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Professor, onde é que eu encontro essas informações sobre forma de Estado e forma de governo? Bom, pessoal, não sei se você sabe, mas no texto da Constituição, ao indicar o nome do nosso país, a nossa Constituição se refere à República Federativa do Brasil, não é isso? E o que é que acontece? Nesse nome do nosso país, a gente encontra essas duas características. República é uma coisa para a gente, federação é outra coisa para nós. Só para você entender, República Federativa do Brasil, a república é a nossa forma de governo, a federação é a nossa forma de Estado. Eu vou até colocar essas informações aqui para vocês, tá? Ó, quando a gente fala desses elementos importantes, elementos estruturais do Estado brasileiro, elementos estruturais da República Federativa do Brasil, vou colocar aqui RFB, nós encontramos esses dois como muito importantes. Nós temos a forma de governo, e temos também a chamada forma de Estado. São dois elementos importantes que a gente consegue extrair já lá do artigo 1º da Constituição Federal. Beleza? Qual é a forma de governo que o nosso país adota? Bom, a forma de governo adotada pelo nosso país é essa forma de governo chamada de república. Nós adotamos a república como forma de governo, tudo bem. Já a forma de Estado é chamada por federação. Beleza. Professor, na hora da prova sobre princípios fundamentais, precisa que eu diga o que é uma federação, o que é uma república? Não, pessoal, eles não vão exigir isso de vocês em princípios fundamentais. Aqui nesta matéria é bem cara ou crachá. Você vai lembrar que é república, a forma de governo, e que é federação, a forma de Estado. É isso que basta você lembrar, né, nessa questão sobre princípios fundamentais. E por isso, fica mais fácil se você assimilar por meio de um bizu. E eu vou trazer um bizu para vocês que é exatamente matador para esse tipo de questão. E o bizu qual é? É o seguinte, tá? Ó, esse bizu não tem nenhuma conotação jurídica, não. O que eu quero que você faça na hora da sua prova é escrever por extenso o termo República Federativa do Brasil, o nome do nosso país. Você vai lá escrever, tá? Ó, vou colocar aqui como bizu. Você vai colocar lá no caderno de questões da sua prova, já que você pode rasurá-lo, né? Ó, vai escrever República Federativa do Brasil. Você escreve por extenso. Por que você vai fazer isso? Já eu lhe mostro.
República Federativa do Brasil. Tudo bem, esse é o nome do nosso Estado brasileiro. Aí, abaixo disso, pessoal, sem qualquer conotação jurídica, eu quero que você escreva lá o seguinte: Governo do Estado de Santa Catarina. Do Estado de Santa Catarina. Vou colocar só SC, tá bom? Beleza. O que é que acontece? Para você assimilar de forma fácil e nunca errar, você vai observar que a república é a nossa forma de governo. Aí você escreve embaixo dela, forma de, e faz a devida assimilação. República é a forma de governo adotada pelo Brasil. Já federativa seria indicando para quê, pessoal? Para a nossa forma de. Forma de o quê, hein? Forma de Estado. E é assim que a gente vai observar e nunca vai errar questão como essa na hora da nossa prova. Fica fácil você fazer isso, uma vez que em provas sobre princípios fundamentais que cobram sobre esses elementos, eles vão cobrar de forma bem decoreba mesmo. Forma de governo, forma de Estado, república, federação. Tá bom? Esse é o raciocínio. E volta então aqui para a nossa questão. Ele pediu respectivamente as formas de Estado e de governo. Repara, tá, pessoal? Forma de Estado, federação, forma de governo, república. Portanto, ó, federação e república, olha lá o item A, federação e república, estamos aqui diante do nosso gabarito. Beleza? Federação e presidencialismo, não. Presidencialismo é sistema de governo, para quem não sabe, tá? Ó, é sistema de governo. É uma informação que você encontra lá no Poder Executivo. Presidencialismo é sistema de governo, não tem nada a ver com forma de governo nem com forma de Estado. Presidencialismo e república, falso, falso, né, pessoal? Item D, república e federação. Olha, tá correto, mas não tá na ordem, porque ele pediu respectivamente. Portanto, ó, falso. Tem que ser federação primeiro e república posteriormente. Portanto, o item A, gabarito da nossa segunda questão. Perceba que é uma questão tranquila. Basta lembrar das informações. E lembrar que tem que ser na ordem indicada, já que falou em respectivamente. Se não tivesse ordem indicada aí, se não tivesse esse respectivamente, aí você poderia marcar o item A ou o item D. Mas no caso, como colocou, é somente o item A, tá? Presta atenção nisso aí, por favor. Beleza? Essa é a nossa segunda questão. E eu passo em frente com vocês agora para a nossa terceira questão. Vamos lá. Terceira questão, olha lá. Ó. Com base na Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Pessoal, voltando àquele raciocínio, fundamentos da República Federativa do Brasil constituem princípios fundamentais. E onde é que eu encontro os fundamentos da República Federativa do Brasil, hein? Lá no artigo 1º. Ah, professor, é importante saber sobre os fundamentos demais. Olha, é um dos pontos mais cobrados em prova quanto aos princípios fundamentais. E tem um bizu também que vai lhe ajudar, tá? A lembrar dos fundamentos da República Federativa do Brasil. É o bizu mais conhecido de todos no direito constitucional. Qual é esse bizu? É o famoso bizu do só, se, de, vá, plu. Já ouviram falar dele? Eu vou colocar aqui, ó. O bizu que você vai estabelecer para o artigo 1º da nossa Constituição Federal é o bizu do só, se, de, vá, plu. Vou colocar aqui para vocês. Só, se, de, vá, plu. O que é que significa esse bizu do só, se, de, vá, plu? É o seguinte, pessoal. Só vem de soberania. Si, de cidadania. De dignidade da pessoa humana. Vá, de valor social do trabalho e da livre iniciativa. E plu, de pluralismo político. É assim que você deve entender. Então, o só, si, de, vá, plu são os fundamentos da República Federativa do Brasil que você deve buscar. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Lembrando deles, você acerta uma questão como essa que foi indicada aí para nós, de forma bem fácil. Vamos aqui analisar, ó. Vamos lá para a nossa terceira questão, né, ó, que a gente estava. Fundamentos, pessoal. A autonomia é fundamento da República Federativa do Brasil? Está no só, si, de, vá, plu, está? Tá, não tem autonomia aqui, não. A gente tem a soberania, tem cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. A autonomia está fora. Cidadania é fundamento? É sim, está lá no si, ó, cidadania. Dignidade da pessoa humana? Também. E pluralismo político, pessoal? Também está aqui no plu, tá bom? Então, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Assinale, então, a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Quais são as corretas? 2, 3 e 4. A1 está falsa, não é isso? Olha lá o item A.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Falso, 1 está falso. B, 1, 2 e 4, 1 está falso, pode tirar. C, 1, 3 e 4, 1 está falso. Item D é o que sobrou para nós e é o nosso gabarito 2, 3 e 4. Portanto, devemos lembrar, tá? Só se de vaplo é o que você aplica no artigo 1º da Constituição. Pessoal, normalmente em prova eles cobram os fundamentos da República Federativa do Brasil de forma decoreba mesmo. A matéria princípios fundamentais é uma matéria bem cara ao crachá. Ou é ou não é, tá bom? Então, se você encontrou ali como fundamento, se você encontrou entre o só se de vaplo, é fundamento da República Federativa do Brasil. Se for separação dos poderes, aí você só olha para o artigo 2º. Só para a gente lembrar quais são os poderes da União, hein? Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Beleza? Esses são os 3 poderes da União que nós devemos lembrar. E estes poderes da União estão lá no artigo 2º, não tem nada a ver para cá, porque aqui falou em fundamento. No artigo 3º, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil, nós lembramos do CONGAER-PRO. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. São os verbos que nós devemos lembrar para o artigo 3º. E no artigo 4º, nós temos os princípios das relações internacionais, que se você abrir a sua Constituição Federal, vai encontrar lá 10 incisos que constituem como princípios das relações internacionais. Precisa decorá-los? Olha, eu não considero como necessário. Por quê, pessoal? Porque é fácil na hora da prova assimilar. Se não for objetivo fundamental, se não for fundamento, se não for artigo 2º, que é separação dos poderes, o que é que nos sobra? Fundamentos, princípios das relações internacionais. Aí seria o artigo 4º da Constituição. Essa é a ideia que a gente vai analisar, tá bom? Sobre os princípios. É por isso que esses bizus ajudam bastante. Quando for estudar na sua Constituição sobre os princípios fundamentais, primeiro ponto, localização. Segundo ponto, entender, lembrar quais são os respectivos princípios fundamentais ali. Fundamentos, separação dos poderes, objetivos e princípios das relações internacionais nesta ordem. 1º, 2º, 3º e 4º artigos, tá bom? Beleza? Volta aqui comigo então para a gente seguir em frente. Olha lá, pessoal, a nossa 4ª questão, tratando sobre a matéria artigo 5º da nossa Constituição Federal. Olha lá, a respeito do direito de associação, é correto afirmar. Bom, para quem não sabe, direitos de associação, nós encontramos no inciso 17 ao 21 do artigo 5º da Constituição. Esse tópico é fundamental para nossas provas. Direitos de associação sempre são cobrados em provas de concurso público, tá bom? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E os direitos de associação, eles passam, pessoal, por 5 pontos. Primeiramente, a liberdade de associação. É plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. É assim que diz o inciso 17. O inciso 18 fala sobre a criação e o funcionamento. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O artigo 5º, inciso 19, fala sobre a dissolução e sobre a suspensão. Diz que as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Beleza? Bom, aí artigo 5º, inciso 20, fala sobre a liberdade de se associar. Lá diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E no inciso 21 fala sobre a representação processual. Diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Beleza? Aqui são todos os direitos de associação que valem a pena a gente sempre destacá-los, tá bom? Então, direitos de associação você vai encontrar, como eu disse para você, lá do artigo 5º na Constituição Federal, do inciso 17 ao 21. Artigo 5º, inciso 17 ao 21 da nossa Constituição Federal. Beleza? Olha lá comigo o item A, por favor. A criação de associações independe de autorização estatal, salvo expressa determinação legal. Eu me pergunto, em algum momento a Constituição atribui um salvo, pessoal, para cá? De jeito nenhum. A nossa Constituição Federal diz que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal. Olha, independe de autorização e não trouxe ressalva alguma. Portanto, isso está falso. Não existe esse salvo. Salvo é exceção. Não existe exceção para cá, tá bom? Então, falsa essa determinação, já que ele pediu correto, não deve ser marcada. Item B de bola. A associação de caráter paramilitar somente pode ser constituída nos casos previstos em lei,
mediante prévia autorização do poder público. Dois erros aqui. Primeiro ponto, pode haver associação com caráter paramilitar? Não. A nossa Constituição Federal diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos vedada de caráter paramilitar. O que é algo vedado, pessoal? Algo vedado é algo proibido. Beleza. Segundo ponto errado. Salvo em casos de autorização do poder público, nada disso. O poder público não tem que autorizar nada, pessoal. A gente sabe que a criação de associações independe de autorização. E a gente vai visualizar como falso, então, essa determinação, tá bom? Falso também, de acordo lá com o artigo 5º, inciso 18. Só colocar aqui para vocês, olha, criação de associações, você encontra isso no artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição Federal. Vou colocar aqui o endereço constitucional porque é importante você fundamentar. O item B aqui envolve o artigo 5º, inciso 17, que fala sobre a vedação de criação de associações com caráter paramilitar. Olha lá o item C. As entidades associativas, independentemente de autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Repara comigo, pessoal, artigo 5º, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que é preciso, para a entidade associativa? Ter expressa autorização. E aqui está dizendo que independe de autorização. Falso isso daqui, está errado, de acordo com o artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição Federal. Então, não deve ser marcado. Olha lá o nosso item D, de dado que nos sobrou. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Beleza? Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Pessoal, já sabe que esse é o nosso gabarito porque é o que nos sobrou, né? Mas é interessante entender o porquê que ele é o nosso gabarito. O artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição fala sobre isso. Fala sobre a dissolução e sobre a suspensão compulsória das associações. Diz que as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Tudo bem. Primeiro ponto, olha, decisão judicial. Lembrando, decisão judicial quem é que a faz, hein? Somente juiz. Pode o prefeito de uma cidade determinar a suspensão ou a dissolução de uma associação? Nunca. Somente juiz é que pode fazê-lo, isso é óbvio. Só que exige-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que é inicialmente o trânsito em julgado, hein? Você sabe dizer? Bom, para você que nunca ouviu falar sobre isso, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso sobre uma decisão judicial. Isso é trânsito em julgado. É quando não cabe mais recurso sobre uma decisão judicial. Quer dizer, então, que a decisão judicial ela se tornou definitiva. Não dá mais para questioná-la. É essa a ideia. E o que é que acontece, pessoal? A gente vai entender que, no primeiro caso, exige-se o trânsito em julgado. Mas eu me pergunto, qual é o primeiro caso? Leia aqui comigo. Olha, as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Este é o primeiro caso. Primeiro caso. Ou ter suas atividades suspensas. Este é o segundo caso, por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é a dissolução, o trânsito em julgado. Daí a nossa resposta, pessoal, está correto, está de acordo com o artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Pode marcar, então, o item D de dado como nosso gabarito na forma do artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição Federal. Só lembrando, tá? Você que está nos assistindo aqui no canal do YouTube da Implacável Concursos, que ainda não deixou seu like, ainda dá tempo, tá? Deixa aí seu like, clica no botão inscrever-se, compartilha esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho das notificações, deixa aí seu comentário, porque a galera da Implacável vai estar sempre lendo e respondendo o seu comentário, tá bom? Deixa aí uma sugestão de alguma guarda municipal que a gente trate aqui gratuitamente no nosso canal, enfim. Participe, engaje-se aqui no nosso canal, se inscreva, pois sempre nós teremos produtos gratuitos para você, focados exatamente na sua aprovação, tá bom? Mas voltando para cá, item D de dado é o gabarito da nossa quarta questão. E eu passo com vocês agora para a nossa quinta e última questão, que vai falar sobre um dos assuntos mais cobrados em prova de direito constitucional, que é a inviolabilidade domiciliar. Olha lá, ó, que interessante essa questão. Fernando passou mal de manhã em sua residência. E como estava sozinho, tentou sair para buscar ajuda, mas não conseguiu nem abrir o portão de casa. Fernando teve tempo apenas de pedir auxílio ao seu vizinho, Paulo, desmaiando logo em seguida, ali mesmo no jardim. Paulo, desesperado, rapidamente telefonou ao corpo de bombeiros.
Nesta situação, à luz da Constituição Federal dos Bombeiros. Bom, pessoal, vamos só analisar aqui antes da questão, tá? Antes de analisar os itens. É o seguinte, aqui a gente está querendo tratar sobre a inviolabilidade domiciliar. Regra esta prevista no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal, tá? E lá diz o seguinte, no artigo 5º, inciso 11. Lá diz, pessoal, que é inviolável, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo. Se tem um salvo, a gente está tratando de regra ou de exceção? Obviamente, de exceção. Salvo em caso de flagrante delito, não é o caso aqui. De desastre, também não é o caso aqui. Ou para prestar socorro, aqui estamos diante do nosso caso. Então, para prestar socorro, é possível ingressar no domicílio alheio sem o consentimento do morador? Sim, é. Por quê? Porque nós estamos ali em uma questão de estado de necessidade, pessoal. É possível ingressar no domicílio alheio sem cometer ali crime de violação do domicílio, tá bom? Mas continuando, além de prestar socorro, também em caso de determinação judicial durante o dia. Esse é um ponto interessante. Inclusive, eu quero até anotar aqui para vocês. Olha, falou em inviolabilidade domiciliar, a gente está tratando, pessoal, da condição de que a casa não pode ser violada. A inviolabilidade é a não possibilidade de violação. A inviolabilidade domiciliar nós a encontramos no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal. A gente deve entender que inviolabilidade domiciliar é uma regra, tá, pessoal? E desta regra nós compreendemos as exceções. Quais são as exceções? São 4 exceções indicadas no texto da nossa Constituição Federal. Primeira exceção é o flagrante delito. Flagrante delito é aquela prisão que acontece no momento da prática do delito, então em perseguição. Beleza? Flagrante delito é a primeira exceção. Segunda exceção, pessoal, se dá em caso de desastre. Desastre é todo aquele evento causado pelo ser humano ou pela natureza que gera um risco generalizado. Beleza? Terceira exceção é o caso da nossa questão, para prestar socorro. Tudo bem, prestar socorro. E a quarta e última exceção, que normalmente é a mais cobrada em prova, é a exceção, pessoal, relacionada à determinação judicial. E aqui, por óbvio, determinação judicial. Quem é que a faz, hein? Delegado de polícia faz, promotor de justiça faz? De jeito nenhum. Obviamente, determinação judicial somente será feita por um juiz, tá bom? Delegado de polícia não a faz, promotor de justiça não a faz, somente quem faz determinação judicial é juiz. Mas, no caso de determinação judicial, a Constituição é clara. No caso de determinação judicial, esta tem que ser durante o dia. Beleza? E eu pergunto para você mais, tá? E no caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, será durante o dia ou durante a noite ou a qualquer momento, pessoal? Olha, é óbvio. Dá para a gente prever uma situação de desastre, de flagrante delito, de prestação de socorro? Não. Isso pode acontecer a qualquer momento. Portanto, nestas situações aqui, poderá ser durante o dia ou durante a noite. Ou durante o dia ou durante a noite. Beleza, esse é o raciocínio. E eu sei que você pode estar se perguntando, mas professor, e o que é durante o dia? Bom, pessoal, para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante o dia seria o horário compreendido entre 6 às 18 horas, 6 da manhã às 6 da noite. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ah, professor, mas eu estudei lá com o meu professor de penal e eu vi que constitui crime de abuso de autoridade o ingresso no domicílio alheio após as 21 horas e até as 5 horas da manhã do dia subsequente. Olha, pessoal, tem muita gente que está pegando essa informação lá da lei de abuso de autoridade e está trazendo aqui para o direito constitucional, para a regra da inviolabilidade domiciliar. Mas sabe, isso está errado, tá? A questão do abuso de autoridade é uma questão de aspecto penal. Aqui eu estou falando de um assunto de aspecto constitucional. E para o Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade domiciliar se dá neste momento, tá bom? A inviolabilidade domiciliar quanto à ideia de determinação judicial somente se for durante o dia e para ele é durante o dia de 6 da manhã às 18 horas. Sem observar questões meteorológicas, tá bom? Pouco importa se está escuro o céu, se está claro o céu. O que importa é o horário específico de 6 às 18 horas. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É simples você verificar isso. Pega a jurisprudência do Supremo, pega ali, por exemplo, as prisões que acontecem em crimes, pessoal, que geralmente acontecem às 6 horas da manhã, simplesmente por quê? Porque esse é o horário definido pelo Supremo Tribunal Federal. Se você observar bem,
naqueles crimes lá da Lava Jato, quando a gente ouvia falar de pessoas sendo presas, era sempre nesses horários específicos de 6 a 18 horas, tá bom? Portanto, é importante a gente visualizar dessa maneira, embora isso não seja muito foco de questão. Tranquilo? Tranquilo? Mas volta para cá aqui comigo. Vamos lá, ó. Item A, no caso aqui que ele passou mal, né, o Fernando. Olha lá o item A. Não poderão penetrar no imóvel de Fernando, já que ele estava desacordado e por ser a casa ser inviolável do indivíduo, apenas se pode nela penetrar sem o consentimento do morador em caso de desastre. Falso. Prestação de socorro pode. Item B. Deverão aguardar uma determinação judicial para penetrar no imóvel. Já imaginou aguardar uma determinação judicial? Já que apenas com a referida ordem é possível adentrar em casa alheia. Nada disso. Item C. Não poderão penetrar no imóvel de Fernando, já que ele estava desacordado. E por ser a casa a ser inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Falso também. Olha, pessoal, a gente sabe que existem exceções, não é? E o item D, que deve ser o nosso gabarito, diz assim: estarão autorizados a adentrar no imóvel de Fernando assim que chegarem, já que para a prestação de socorro pode-se penetrar na casa do morador sem o seu consentimento e a qualquer hora. Perfeito, está corretíssimo e o item D de dado. Esse é o nosso gabarito no caso de prestação de socorro. Beleza, pessoal? E antes da gente encerrar esse vídeo, vem aqui comigo, por favor. Olha, eu quero deixar à sua disposição mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Lá você pode mandar mensagem no direct, caso você tenha alguma dúvida, e também você pode acompanhar lá minha agenda de aulas gratuitas que eu sempre disponibilizo. Olha, eu sempre estou aqui no canal da Implacável Concurso, e sempre que eu estiver aqui eu vou divulgar lá no meu canal, lá no meu Instagram, tá bom? E além do meu Instagram, eu também quero deixar à sua disposição aqui o meu canal no YouTube, youtube.com, colocar aqui para vocês, ó, youtube.com/professor Samuel Marques. Neste meu canal no YouTube, eu tenho um projeto interessante que vai ajudar bastante você que está estudando para a Guarda Municipal. Todas as quartas-feiras, eu posto um vídeo gratuito lá no meu canal e um projeto que eu criei, gratuito para você, tá bom? O intuito é somente de ajudar, de democratizar o ensino. Um projeto que eu criei chamado de Operação Farda Azul Marinho. Você que vai logo vestir a farda azul marinho tem que fazer parte dessa operação, tá bom? E mais uma vez eu peço para você que está nos assistindo até agora, deixe aí seu like, tá? Caso ainda não tenha deixado. Compartilhe o vídeo com seus amigos, engaje esse vídeo aqui. É a única coisa que nós pedimos em troca aqui no canal da Implacável Concurso. Clique em inscrever-se caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e deixe aí seu comentário, tá bom? A nossa equipe vai analisar sempre os seus comentários. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um forte abraço e a gente se encontra em outra oportunidade aqui na Implacável Concurso. Vamos em frente.